Então, Paulo, a gente está começando aqui o nosso encontro, mais um encontro e mais uma vez um colega de outro estado, muito feliz que o Pé de Educa está só crescendo, né, Paulo? Muito obrigada por ter aceito o convite, que eu sei que você está aí de pós-plantão, meu querido. Estou muito feliz que a gente está tendo esse amadurecimento desses encontros, podendo dividir experiências desse nosso Brasilzão, ainda mais subindo, né? Indo para o norte, para o nosso Nordeste, e a gente tendo a oportunidade de dividir experiências de locais que às vezes a gente está fazendo tanta coisa bacana e a gente ainda não conhece, né? Então, eu vou te pedir para você, por favor, se apresentar, falar um pouco no início de onde você está falando, do seu serviço, e daí a palavra é sua, tá, meu querido? Mais uma vez, estou muito feliz de você estar aqui dividindo sua experiência com a gente. Muito obrigada, Paulo. Imagina, eu que agradeço, uma satisfação. Eu sempre acompanho as aulas aí do Pé de Educa, sou um grande fã do trabalho aí de vocês e agradeço muito a oportunidade de estar compartilhando aqui a minha experiência. Bem, eu sou fisioterapeuta, sou formado aqui pela Universidade do Estado do Pará, tenho doutorado aqui pela Universidade Federal e eu atuo há mais de 12 anos, 13 anos na terapia intensiva pediátrica e neonatal. E de 2016 para cá, já há uns 10 anos aí, atuando também no cuidado paliativo, né? Mais recentemente na comissão de cuidados paliativos aqui do Hospital de Clínicas. O nosso Hospital de Clínicas, ele é um hospital referência em cardiologia, então as nossas crianças, nossos bebês são todos cardiopatas, né? Mas eu atuo também no Hospital Universitário, aqui na UTI respiratória do Hospital Universitário Federal, aqui em Belém. Então, essa é a minha experiência. E meu doutorado foi com realidade virtual, por isso que a Sinara me convidou para trazer um pouquinho dessa experiência e como isso pode ser aplicado nessa população nossa do cuidado paliativo pediátrico. Posso prosseguir, Sinara? Por favor, vamos lá. Então, muito bem. Então, nosso objetivo aqui vai ser a gente discutir como essas interfaces lúdicas podem modificar a funcionalidade dessas crianças, sobretudo no que diz respeito ao engajamento, a experiência terapêutica dessas crianças no atendimento aí da equipe de reabilitação. Discutir o papel dessas tecnologias que são de baixo custo, né, que foi o que eu utilizei no doutorado, compreender alguns mecanismos neurobiológicos envolvidos, né, nessa questão, principalmente do controle sintomático, e observar a aplicação de alguns desses recursos. Bem, queria começar dizendo que até um certo tempo, o enfoque da reabilitação, cuidado paliativo pediátrico, ele era muito voltado para essa questão, sobretudo do alívio dos sintomas, né? Principalmente quando essas crianças se aproximavam cada vez mais do fim de vida, né? E talvez isso se deva pelo fato de que nos princípios, né, do cuidado paliativo pediátrico existe esse enfoque realmente, né, no documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas às vezes a gente esquece que quando esse princípio ele traz essa questão da melhora da qualidade de vida, isso está relacionado ao que é sagrado para a criança, né? E às vezes o que é sagrado para a criança é se manter o mais funcional possível, é poder voltar a ir para a escola de bicicleta, é poder brincar de amarelinha no quintal de casa com os primos, é poder fazer alguma coisa que envolve a funcionalidade, né? E a gente não pode esquecer também que quando a gente fala de princípios de cuidado paliativo no geral, a gente tem essa questão de ajudar os pacientes a viverem o mais plenamente possível até a sua morte. Então, isso não pode ser de forma alguma negligenciado, né? Dito isso, eu trago essa referência que divide didaticamente os objetivos da reabilitação no cuidado paliativo, né? E essa referência ela traz 4 possibilidades de objetivo, onde essa questão do controle sintomático e vai estar mais voltada para essa parte da reabilitação que eles chamam de paliativa, mas que a gente tem desde a reabilitação preventiva, quando a criança tem muito poucos ou quase nenhum sintoma, e aí você tenta manter uma certa funcionalidade no sentido de evitar a queda drástica ou progressiva desses sintomas, e aí eu trago aqui essa foto de quando eu era recém-formado, né,
2005, aí eu já fazia cuidado paliativo pediátrico e não sabia, né? Mas a gente tem também a reabilitação de suporte, que é quando a criança vai perdendo função de forma irreversível e você consegue trazer alguns suportes para ajudar a criança a satisfazer as suas vontades, como suportes respiratórios, suportes até mesmo do ponto de vista mecânico, motor, né, como órteses, algumas adaptações, enfim. E a gente tem também a reabilitação restaurativa, que é quando a criança tem uma doença crônica, como aquele grupo 2 lá, né, que a gente vê crianças, as nossas crianças cardiopatas, por exemplo, sobretudo as cianogênicas e univentriculares, que passam por vários procedimentos, várias etapas de procedimentos e acabam vira e mexe agudizando, evoluindo com uma ICC importante, às vezes interna, faz uma infecção respiratória, vai para UTI, entuba. E essas crianças, a gente ainda consegue resgatar parte da funcionalidade que elas perderam, né? Então, boa parte do que vai ser mostrado aqui é mais voltado para essa questão da restauração, né, da funcionalidade né, por conta de reinternações e agudizações, mas também dentro da questão da reabilitação paliativa, no que diz respeito a controle de sintomas e o enriquecer do cotidiano dessas crianças, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui de recursos, né, de baixo custo, aqui o Briefing Games, o robô interativo, os Exer Games e a realidade virtual, que são os que a gente tem mais utilizado aqui, né? O Briefing Games é um racional muito simples, que é o exercício de respiração por freno labial, né? Onde a gente tem várias evidências já mostrando que esse tipo de respiração, quando você une, né, como se fosse soprar de uma vela, né, alguma coisa nesse sentido, onde você une os lábios, e essa resistência ao fluxo expiratório, ela causa um aumento da pressão expiratória positiva final, aumentando a capacidade residual funcional e favorecendo a troca gasosa, né? Então, esse é um estudo, esse é um ensaio que envolveu 2 grupos, onde um grupo utilizou apito de aniversário e outro uma garrafa de água com canudo e respirava por 10 minutos. Eles encontraram uma diferença estatística significante na saturação, na melhora da saturação e na redução da frequência respiratória em ambos os grupos, né? Ou seja, eles provaram que a respiração freno-labial, esse tipo de exercício, ele é capaz de melhorar a oxigenação da criança, né? Que foi o que eles evidenciaram aqui nos resultados, tá bom? E o que o Briefing Games tem a ver com isso, né? Que, na verdade, o Briefing Games ele traz essa questão da respiração para uma interface eletrônica, né? Então, o fluxo de ar ele pode ser captado por um sensor. No caso, a gente usa o microfone, né, do dispositivo, pode ser um celular, um notebook, um tablet, um iPad, enfim. E esse fluxo de ar ele desencadeia uma ação no joguinho lá que você está, né? Então, aqui foi a primeira vez que eu utilizei o Briefing Games, né, uma criança na UTI. Então, eu usei aqui uma traqueia de um dispositivo chamado Voldine, com um filtro ali. Eu observo quando a criança sopra, enche um balãozinho lá, né, no iPad mini, que eu usava na época, o iPad mini do meu filho. Então, aqui a gente usava muito para fins de melhora da oxigenação, para fins de prevenção de atelectasia, complicação pleuropulmonar, mas hoje a gente sabe que essa melhora da troca gasosa, ela reduz também a sensação de dispneia. Então, a gente tem vários tipos de joguinhos, né, que você pode... E aqui, no Briefing Games, a gente tem que baixar cada um separadamente, não é um aplicativo que vai ter todos os jogos ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito do boliche, que o boliche, a criança tem que manter uma expiração prolongada para derrubar os pinos lá, né? Mas tem várias possibilidades interessantes, né? Aqui tem outros exemplos, né? Aqui, quando ela sopra, aquela florzinha, né? Aquela florzinha que sai voando quando a gente sopra e tal. Aqui é um bonequinho que pula e sai estourando os balõezinhos lá, né? Não vai dar tempo de passar todos os vídeos assim na sua planeta. Aí a gente gosta de usar muito também o projetor, né? Porque o projetor, né, fica aquele telão como se fosse um cinema ali, e é bem interessante. E aqui eu já utilizei de outra forma, né? Eu coloquei o microfone do fone de ouvido dentro do filtro, né?
e ela sopra dentro do filtro. Então, eu posso manter uma certa distância do dispositivo, né? Não precisa ficar muito perto. E aí, quando ela sopra, o bonequinho pula e sai estourando os balões, né? Então, hoje, a gente sabe que a gente consegue, inclusive, reduzir a dispneia utilizando o Breathing Games, além de favorecer, né, a mobilização quando você tem uma criança com algum comprometimento pulmonar associado à doença de base, né? Ah, Oi? vou te perguntar por ignorância. Como Sim. é esse dispositivo? Porque ele capta o som? Como é que tu conectou ele no Ele, filtro ele capta o fluxo de ar. Então, por de exemplo, ar? é, existe, você pode importar o dispositivo específico dessa plataforma, né? Mas o que eu faço? Eu uso o microfone do fone de ouvido, né? Então, eu conecto o fone de ouvido no iPad Uhum. e eu coloco o microfonezinho dele dentro do filtro, né? Tô passada. E aí É, ele entende. isso. Eu até cheguei a comprar, Sinara, no AliExpress, um microfonezinho que não era fone, era só microfone. Só que ele não foi compatível com o Sim, iPad. Tem que ter essa compatibilidade aí. Mas existe essa possibilidade de você utilizar só o microfonezinho. Não sei se funciona por Bluetooth também, nunca testei. Mas eu uso dessa forma. Eu pego o tô microfone do fone de ouvido, passada. Tô tá? passada. É bem legal. As crianças adoram isso daí. Pode continuar. Tô apaixonada. Já amei. Vai. Uma segunda possibilidade é o robozinho, né? E a gente já tem alguns estudos também, esse daqui de 2023, né? Com mais de 80 crianças de 5 a 10 anos, e mostrando que o robozinho diminuiu o nível de ansiedade, aumentou a satisfação dos pais e aumentou o tempo de mobilização dessas crianças. Ele pode registrar movimentos e repetir esses movimentos. Quando você bate palma 3 vezes, ele começa a dançar. O robô ele pode seguir o seu usuário, carregar objetos, ele pode memorizar o caminho mostrado e seguir pelo caminho sozinho, né? Então, às vezes você tem aquela criança ali que está, né, naquela fase ali de hipoatividade, que está com aqueles sintomas depressivos, né? A criança não quer fazer nada, não quer comer, não quer levantar e tudo mais. E você sabe que ela precisa se mexer, que isso é importante, senão quanto mais ela ficar parada, mais ela vai cursar com esses sintomas, né, de dor, desconforto, dispneia, ansiedade. E aí ela não quer levantar para andar com você, mas seguir um robô é outra coisa, né? É outra realidade, é uma coisa muito mais interessante, né? Muda completamente, né, a percepção da criança, né? Então, você pode fazer o trajeto que você quer que a criança siga e o robô memoriza aquele trajeto e aí você traz a criança e coloca o robô para fazer o trajeto, a criança pode seguir, é uma possibilidade interessante. E nesse estudo eles mostraram que o grau de satisfação dos pais aí, né, maior que 95%, e também eles usaram uma escala de ansiedade infantil, né, para avaliar, e o grupo, veja que o grupo que foi mobilizado com o robozinho, ele teve um grau de ansiedade muito menor do que o grupo controle, né, e teve a diferença estatística significante, né, e isso aumentou também o tempo de mobilização, né, dessas crianças aí que foram mobilizadas com o robozinho, né, então nos resultados eles colocaram aqui que esse robozinho ele diminuiu a ansiedade dessas crianças, e aumentou a satisfação dos pais e aumentou o tempo de mobilização. Existem vários modelos, né, desse robozinho aí. Eu ainda não comecei a usar o robozinho, ainda estou ainda namorando alguns robozinhos aí para ver se eu consigo algum. Mas hoje você encontra os mais básicos aí bem acessíveis. É claro que tem robozinhos aí bem mais caros, aí acima de 3, 4 mil reais, mas você tem. Esse daqui já tem um tempo que eu vi, hoje parece que ele está até mais barato lá nesse site, né? E ele é capaz de obedecer alguns comandos, né? Como quando você chama, ele vem, quando você faz um movimento com as mãos, ele obedece, algumas coisas assim, né? Tem nesse outro site aí, esse outro robozinho que tem outras funções também, dançar e tudo, mas o interessante é que você consegue fazer com que a criança se movimente e o robô execute alguma ação de acordo com o movimento da criança. Então, tudo isso é uma forma lúdica de você fazer a criança
se movimentar e manter uma certa funcionalidade, uma certa atividade, sobretudo de membro superior, tá? Mas também de membro inferior, né? Às vezes a criança dança e desencadeia alguma ação ali, tá bom? A terceira possibilidade, inclusive tem um residente meu trabalhando num projeto com isso daqui, fazendo um ensaio clínico crossover aqui, é o Exergames, né? O Exergames é uma forma também muito simples da gente utilizar movimentos, né, do corpo que desencadeiam uma ação lá no jogo, né? Então são jogos eletrônicos que utilizam os movimentos do corpo para interagir, né, com a interface eletrônica, né, com o joguinho, né? Então essa interação ela pode envolver desde movimentos simples, como eu vou mostrar um caso aqui de um adolescente entubado em ventilação mecânica, com droga vasoativa, com dreno, com acesso central, com sonda, com 2 drenos, inclusive, e sentado na beira-leito e fazendo movimentos simples ali, interagindo com o jogo, né? Mas pode envolver movimentos mais complexos também, né? Que simulam, inclusive, atividade esportiva, dança, né? Que envolve trabalho de equilíbrio, né? Do tronco em ortostase, força muscular, condicionamento cardiovascular. O interessante do Exergames é que, a depender do que você escolher de jogo e de grau de dificuldade, você pode trabalhar todos os objetivos possíveis da reabilitação, né? Isso é interessante. Você pode escolher algo que seja de acordo com a vontade da criança, claro que isso é o mais recomendado. Essa aqui foi a primeira vez que a gente testou, né? E aí as minhas técnicas de enfermagem maravilhosas aqui do Hospital Universitário, quando eu tenho mais uma ideia, todo mundo corre para ajudar, vamos lá, o que você precisa? E a gente estava testando num leito que estava vazio lá, né? Então aqui ela tem que tocar naquelas bolas ali, eu coloquei até um elástico para dificultar o movimento, e a galera se diverte, a gente colocou no projetor, né? E aí vai aparecendo ali as bolinhas, ela tem que tocar nas bolinhas. Essa é uma das interfaces que a gente usa, um dos joguinhos que a gente usa, né? Existem várias possibilidades. Esse aqui você baixa só um aplicativo, que é o Active Arcade, e ele já te dá todas essas opções de joguinhos. Os que eu mais uso são Reaction Flow. O Reaction ele envolve um movimento mais amplo do corpo, né, com um deslocado tronco, e o Reaction Flow não, é só um movimento mais básico, mais simples das mãos ali, né, justamente para os pacientes, para as crianças que têm uma maior limitação, uma maior restrição de movimento, né, só que o Reaction Flow ele tem que tocar nas bolinhas na ordem cronológica, na ordem numérica, né, 1, 2, 3, se tocar na ordem errada. Mas eu tenho utilizado muito também esse da topeirinha aqui, né, esse aqui de baixo, que as crianças menorzinhas, inclusive crianças de 3 anos de idade, né, que a gente tinha a maior dificuldade de mobilizar, criança que não saía do leito por nada nesse mundo, só chorava, chegava perto num raio de 1 metro, a criança começava a berrar, e a gente conseguiu introduzir o Exergame, conseguiu fazer com que a criança se movimentasse, né. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um paciente em ventilação mecânica, entubado, né, com sonda enteral, com sonda vesical, com dreno torácico bilateral, sentado na beira-leito, e a gente utiliza, inclusive, todos os dispositivos de baixo custo, né, como cadeira de PVC, e o ruim aqui é que ele está usando, a gente não usou o projetor, então o celular fica muito pequeno, mas ele consegue, né, apesar da altura estar errada aqui, que ele faz uma flexão cervical, teria que estar mais alto, o ideal seria projetar mesmo na parede para ele ter uma visibilidade melhor, mas veja que ele consegue movimentar, né, os membros superiores, isso aumenta essa atividade, favorece o condicionamento, né, favorece o trabalho de diafragma para desmamar da ventilação, e aí a gente tenta resgatar parte da função que ele perdeu ao longo desse tempo da ventilação mecânica. Esse jovem, depois, ele acabou sendo tracostomizado, a gente conseguiu desmamar da tráqueo e decanular, e a gente conseguiu deshospitalizar esse jovem com uma boa funcionalidade, inclusive, né? Aqui do outro lado, o jogo da topeirinha, né? Uma adolescente que já transicionou para o adulto, que eu trato desde os 7 anos de idade, hoje ela tem 16 anos, e uma criancinha de 3 anos de idade, né? Que a gente não conseguia mobilizar de jeito nenhum, né? Eu coloquei aí
como é que se diz? Borrei um pouquinho aí para não aparecer o rosto, mas a gente tem autorização aí, tá, das imagens. Então, assim, joguinhos, né, que adolescente, criança, se diverte sendo mobilizado, a gente consegue tirar do leito, a gente consegue, né, fazer várias atividades interessantes aí. Além do Active Arcade, tem o Party Fall também, que é uma outra interface muito colorida, muito adequada para crianças pequenininhas, né? Então, esse foi o Axer Games. E, por fim, a realidade virtual imersiva, que é uma tecnologia que cria a sensação de estar fisicamente presente no ambiente virtual. Então, você transporta, né, a criança mentalmente para aquele ambiente, fora do hospital, fora da UTI, né, através desse dispositivo, desse headset, que pode ser um óculos, pode ser um capacete. A gente usa muito óculos de baixo custo. Existem óculos, né, que aumentam muito essa sensação de imersão, né, que custam muito caro, 3 mil, 4 mil reais, mas a gente aqui tem usado até então somente esses de baixo custo, né, e a imersão acontece quando ele perde a consciência do ambiente físico ao seu redor. Então você usa os estímulos ali visuais e auditivos para provocar essa sensação. E o interessante é que você pode aprimorar o exercício aeróbico, então você pode colocar a criança ali fazendo um exercício cíclico, que foi o que eu utilizei no meu doutorado. O paciente pedalava um ciclo ergômetro, né? E eu colocava um vídeo ali de um cenário onde ele imaginava que estava passeando de bicicleta, por exemplo. Nas crianças menores, eu uso vídeo de montanha-russa, né, que elas gostam muito. Por exemplo, aqui foi a primeira vez que eu usei, essa criança sentou na beira-leito pela primeira vez, né? Aqui a gente tem o vídeo do Toy Story 4, né? Já deve ter do Toy Story 5 aí na internet, é só a gente procurar, né? E aqui embaixo a gente tem um vídeo de um parque temático em Dubai, que tem vários personagens da Disney, né? Com Tá Chovendo Hambúrguer, Hotel Transilvânia, os Smurfs, né? E a criança vai pedalando ali, aqui pedalando com o membro superior, como se ela estivesse movimentando a montanha-russa, né? E o interessante é que a criança, à medida que ela vai movimentando a cabeça, ela vai explorando o ambiente em volta, né? Então você... Desculpa, eu não consegui tirar o áudio aí dos vídeos. Mas, assim, à medida que a criança vai movimentando a cabeça, ela vai explorando o ambiente em volta, né? Então, esse óculos, na verdade, ele é uma carcaça de plástico que você coloca o próprio celular ali dentro, enfim. E aí a gente tem vários estudos mostrando, esse estudo aqui do ano retrasado, mostrando a viabilidade e segurança desse tipo de ferramenta em pacientes com doença crítica prolongada, então todos os pacientes em ventilação mecânica invasiva, né? E mostrou que foi seguro e viável, né? Sendo apreciado pela maioria dos pacientes, e pode ser um divisor de águas na UTI, na reabilitação de doentes críticos, né? E que pesquisas devem ser incentivadas com foco na eficácia neuromuscular e cognitiva, né? A gente tem hoje em vários sites aí esse dispositivo de baixíssimo custo, né? Como eu falei, os que eu usei no meu doutorado, por exemplo, foram esses dispositivos que são de plástico, a gente utiliza o próprio celular ali dentro, né? Esse aqui foi um adolescente, né, que tinha o sonho de conhecer os Estados Unidos, né? E a gente colocou ele pedalando ali na orla da Wake Street Beach, lá em Chicago, nos Estados Unidos, né? E ele ficou 31 minutos pedalando. Esse passeio começa nessa orla dessa praia, e depois ele entra pela cidade de Chicago e vai passeando ali, né? Então, um adolescente aqui do interior, aqui do Pará, e a gente utilizou isso daqui, ele era um adolescente que estava evoluindo com delírio hiperativo, tinha algumas crises, assim, algumas crises de histeria, comportamentos assim, e a gente ajudou bastante com essa aplicação. Aqui um outro estudo de realidade virtual na unidade de terapia intensiva pediátrica, com mais de 100 crianças, né, de 3 a 17 anos, 10 minutos de realidade virtual, 83% sorriram muito durante a aplicação, né? Poucos eventos adversos e muito leves, alto envolvimento das crianças e dos pais,
poucas mudanças fisiológicas que não foram sustentadas, ou seja, se mostrou uma ferramenta segura, né, onde as crianças se divertiram bastante. Aqui uma paciente entubada, né, aqui não é uma criança, já era uma paciente adulta, mas para a gente ver a possibilidade, né, da gente fazer um exercício associado ou aprimorado pela realidade virtual no paciente mesmo em ventilação mecânica invasiva. Essa paciente estava entubada, não era traqueostomizada, entubada mesmo em ventilação mecânica invasiva, passeando ali na praia de Florianópolis, ali, pedalando. Uma outra criança aqui que gostava muito da Moana, e aí a gente colocou a realidade virtual e ela pedalando com assistindo o vídeo da Moana. Uma coisa importante da realidade virtual é que a gente tem que assistir o vídeo antes de colocar para a criança, né? Porque apareceu esse monstro, a criança começou a gritar, ficou taquicárdica, a médica brigou comigo, então quase que eu perco o emprego nessa brincadeira aí. Mas é importante porque, assim, existe uma complicação chamada cyberenjoo, ou cyber sickness, que é quando você tem vídeos com mudanças bruscas de direção, vídeos com mudanças bruscas na velocidade, ou vídeos com trepidação, né? Tipo, tá pedalando num terreno acidentado, tem aquela trepidação. Então, isso confunde muito o sistema vestibular da criança, porque a criança está estática, está parada. E aí, visualmente, ela está se mexendo, mudando direção, mas ela mesmo está parada. Então, isso confunde o sistema vestibular e a criança cursa com enjoo, né, com mal-estar, às vezes até com vômitos, né? Então, a gente precisa ter atenção na escolha dos vídeos, né? Então, o Briefing Games e os Exer Games você baixa gratuitamente, né? O óculos você consegue comprar aí algo em torno de 25, 30 reais, essa carcaça. E o robozinho, que é um pouquinho mais caro, né? Mas hoje, por 120 reais, eu acho que você consegue encontrar aí, tá bom? Bem, uma coisa que eu queria falar é que quando eu comecei a pesquisar para o meu doutorado, como o meu doutorado ele é realidade virtual associada com o exercício, né? Eu encontrava muitos artigos falando do chamado efeito de distração da realidade virtual, né? Para controle de dor e essas coisas assim, né? E eu tinha muito preconceito com isso, porque eu queria artigos voltados para aplicação da realidade virtual associada ao exercício. E eu tinha muita dificuldade de encontrar. A maioria dos artigos era aplicação da realidade virtual voltado para o controle de sintoma. E aí eu ficava muito chateado, tinha muito preconceito, até que num dia, e aí eu finalizo aqui com esse caso clínico, eu recebi esse adolescente na UTI, que era de 16 anos, sexo masculino, testemunho de Jeová. Ele aparentava altas habilidades e tinha um QI extremamente elevado. E ele tinha um diagnóstico de cardiopatia congênita, baixa visão, ele tinha uma pneumopatia a esclarecer e um empiema crônico extenso à esquerda, e a gente suspeitava de síndrome de Marfan, que ele tinha os braços bem compridos assim, e associado com essa cardiopatia, né? Ele tinha um histórico de internação prolongada 2 anos atrás para tratamento de TB pulmonar, com descorticação no lado esquerdo, desmame difícil, traqueostomia, etc. E ele estava internado na nosso hospital há 2 meses, né? E ele teve uma piora clínica no dia 1º de março de 2022, sendo transferido para a nossa UTI. Eu que admiti esse rapaz, né? Então, o que aconteceu? Há 2 anos atrás, ele tinha tido uma TB pulmonar, ele internou em outro hospital, ficou muito tempo internado, evoluiu com desmame difícil, traqueostomia e tudo mais. Ele tinha uma cicatriz, né, da tráqueo. E aí, ele, depois da alta, ele cursou com essa questão desse empiema crônico, onde às vezes ele tinha que internar, tinha que drenar e tudo mais. E aí ele internou novamente com a gente, com a proposta de fazer a descorticação. Só que aí ele ficou um tempão lá internado, sem resolver isso, porque ele era testemunha de Jeová, ele não aceitava transfusão, e o anestesista disse que ele ia precisar de transfusão, que era uma cirurgia extensa e tal, ficou nesse impasse dilema bioético aí. Ele foi admitido com uma queixa de espineia, em repouso, né? E quando ele ia ao banheiro, ele ficava extremamente cansado, com padrão
costal alto, com uso de músculo acessório, ou seja, já com sinais de desconforto, uma taquipneia de 39, taquicárdio, uma saturação já de 84 em ar ambiente. Então, esse jovem, ele tinha um pulmão esquerdo todo encarcerado, né, pelo empiema, e ele só respirava com o pulmão direito. Só que ele ficou muito tempo no nosso hospital, ele fez uma pneumonia no pulmão bom. Então, por isso que ele piorou, né? Manifestou à equipe o desejo de não ser entubado. E que, caso houvesse piora do seu quadro, ele aceitaria que fosse feita uma sedação. Ele afirmou que seu pai estava ciente e consentia dessa decisão. E ele usava exatamente essas palavras, né? Ele tinha mesmo altas habilidades, esse jovem, né? Meu pai consente da minha decisão. E ele falou para mim, se você quiser, pode trazer um papel que eu assino, eu não quero ser entubado, né? Então, assim, era um jovem com um pulmão esquerdo completamente inoperante, né, encarcerado, que teve uma piora infecciosa no pulmão direito, que era o pulmão bom, que era uma piora, obviamente, passível de tratamento, de reversão. Mas aí ele chegou, né, já com essa decisão de não querer ser entubado, né? Então a gente tinha um adolescente aí ciente da sua gravidade, do seu direito à autonomia, em desconforto respiratório, com ambos os pulmões comprometidos, sem quaisquer medidas medicamentosas para alívio do sintoma, infelizmente, né, na época a colega não dominava bem essa questão do controle sintomático, né? Eu perguntei, uma morfina, não, mas ele não tem dor, então ficava nesse impasse, na iminência de piora clínica, né? Então, qual era o nosso medo? Que esse rapaz piorasse o sintoma, porque aí ou ele ia evoluir para uma PCR por hipóxia, com muito sofrimento, ou ele ia ser entubado, né, de respeitando o desejo, a vontade que ele já tinha manifestado. E aí eu perguntei para ele se tinha alguma posição que aliviava o sintoma, e se ele tinha interesse por algum assunto específico, que eu lembrei dos estudos da realidade virtual, que eu tinha muito preconceito. E ele falou que ele aliviava um pouquinho a falta de ar quando ele sentava na beira da cama, e que ele gostava muito de esportes e de animais marinhos. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um oxigênio nele, uma cânula nasal, eu sentei ele na beira da cama, eu peguei aquela caixinha de, como é que chama? De papelão do Scarpex, que estava vazia, né? Amassei, e comecei a abanar o rosto dele, né? O fluxo de vento no rosto, com papelão, por 5 minutos. E eu comecei a explicar para ele que tinha um joguinho que eu gostava muito, que era um óculos que eu colocava ali no rosto, e você podia ver algumas coisas. Eu falei para ele que eu queria colocar para ele assistir um vídeo de fundo do mar, como se ele fosse mergulhar no fundo do mar e tudo, para ver os animais marinhos. E ele adorou a ideia, né? E aí, só de eu explicar, ele já foi reduzindo a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação já foi melhorando. E aí eu sentei ele encostado no leito de novo, né? Posicionei no leito e instalei a realidade virtual. 10 minutos foi suficiente, né? Era um vídeo lá do mergulho, né? Tinha coral, os peixinhos, a tartaruga, né? E ele adormeceu, mantendo uma boa frequência cardíaca, frequência respiratória. O desconforto sumiu, né? Ele ficou com um padrão aí confortável, pineico, né? E a gente conseguiu evitar que ele evoluísse para uma piora clínica aí, só por reduzir a questão da ansiedade. E assim, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que a realidade virtual imersiva, ela tem basicamente três pilares que justificam a redução da dor e a redução da dispneia, né? E isso já foi até muito pesquisado, isso tem sido, essa daqui é uma revisão sistemática com meta-análise de 2022, que fala sobre os efeitos na dor, na ansiedade em crianças, né? E ele mostra que a realidade virtual é uma ferramenta útil para reduzir a dor e a ansiedade em pacientes pediátricos, né? E o primeiro e mais simples mecanismo é a pura e nua distração, né? Então, assim, todos esses estímulos visuais, auditivos, multissensoriais que a criança recebe, eles acabam fechando comportas no córtex,
né? E a criança não consegue processar ao mesmo tempo esses estímulos e o estímulo doloroso. Então, isso acaba fechando a comporta e ela tem uma redução da dor por pura e mera distração mesmo. Mas esse talvez seja o menos importante dos mecanismos, né? A gente tem, por exemplo, não era objetivo primário no meu doutorado, mas eu acabei mensurando o nível de dor nos pacientes. O meu doutorado era um ensaio clínico, então eu tinha o grupo controle e o grupo realidade virtual, e eu acabei mensurando o nível de dor durante o exercício, né? E foi, inclusive, a única variável que teve uma diferença estatística significante, que foi no nível de dor, né? Então, eu fui estudar isso para trabalhar na discussão, e eu vi que existe um mecanismo de neuromodulação e existe também um mecanismo de liberação de dopamina, de endorfina, né? Até tentei colocar aqui, fazer uma sósia aqui da doutora Sinara, aqui no Albert Seib, né? Saiu um pouquinho diferente, mas igualmente simpática aí, né? Com um garotinho aí na realidade virtual. Mas o segundo mecanismo importante é a liberação desses hormônios, que diminui muito a sensação de dispneia, diminui a ansiedade, promove uma sensação de bem-estar, e isso diminui o consumo de oxigênio dessas crianças, mas principalmente existe uma modulação cortical, isso já foi comprovado por ressonância magnética funcional. Então, a realidade virtual imersiva, ela diminui a atividade em algumas áreas do córtex, como o córtex pré-frontal, como o lobo da ínsula, como o tálamo, como o giro pré-cingulado, que são áreas responsáveis pela percepção da nocicepção, pela percepção da dor relacionada às emoções. Então, essa neuromodulação é um mecanismo neurobiológico que explica, do ponto de vista científico, essa redução da dor e essa redução da dispneia nessas crianças, quando a gente utiliza a realidade virtual. Tá bom? Para finalizar, o sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha, ele tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas, né? E era isso. Muito obrigado, espero ter sido claro e objetivo aí. Paulo, eu estou impactada. Não chora não, senão eu vou chorar junto. Não, eu já chorei, eu já superei aqui, eu nem sei, eu tô, parabéns, 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 assim, Obrigado. emocionada com o seu trabalho, com o que você faz, porque às vezes eu acho que a gente evita fazer algumas intervenções almejando alta tecnologia. Então, quando eu vi você mostrar o óculos, eu já pensei, ai, o que eu vou fazer para conseguir um óculos, né? Aí, quando você mostrou a carcaça com o celular dentro, aí é mais fácil do que... E mesmo você mostrando o garoto entubado e trazendo os pontos de correção, que, claro, são importantes, mas normalmente a gente não senta eles entubados. Normalmente a gente não mobiliza, Paulo. Então, você ter sentado ele já foi excelente. Meu Deus, como a gente não mobiliza eles, Paulo. Então, assim, e você sozinho. Eu vi você estava sozinho. Assim, com certeza você deve ter tido ajuda, mas naquele momento você estava fazendo o seu trabalho ali, poxa, incrível, sabe? Então, assim, e que massa a gente vê que isso está acontecendo em todo canto do nosso país, de novo, falar, porque quantas vezes a gente não está falando de cuidado paliativo e isso está tão deslocado mais para sul e sudeste, né? E você fazendo esse trabalho espetacular, e às vezes a gente está muito focado na intervenção farmacológica, e aí eu acho que você terminou de forma deslumbrante. Né? Agora a gente teve em São Carlos um evento muito forte falando de dor e cuidado paliativo e da dor da intervenção não farmacológica, né? De pessoas falando muito de abordagem de outras intervenções, da gente entender que sim, a farmacologia é importante, mas isso que você trouxe agora, por isso que eu fiquei tão emocionada, né? Tipo, o mar me tranquilizaria muito, né? Então, assim, foi incrível.
Uma pena você não ter todo o suporte, claro, né? Porque eu acho que aí traz um estresse moral para a equipe, né? E várias vezes a gente está discutindo isso nos grupos, né, Paulo? De como às vezes a gente está sozinho, né? De se sentir sozinho de algumas condutas. Mas que bom que essa criança, esse adolescente, teve você para olhar para ele diferente e tranquilizar naquele momento. E cuidado paliativo é isso, né? Que a gente possa estar cuidando dessas pessoas, né? E eu estou, assim, muito orgulhosa de saber que você tem esse trabalho. Por favor, eu quero o seu trabalho. Eu não me lembro se você alguma vez compartilhou com a gente, mas se você puder dividir com a gente, para a gente poder dividir no grupo também. E, nossa, essa aula aqui eu vou divulgar loucamente. E, enfim, parabéns. E aí, quem quiser fazer um comentário a mais, estou bem, bem emocionada mesmo. A Erlane levantou a mão. Isso é a beleza de fazer pediatria, né? Porque a criança está morrendo e está sorrindo para a gente. Então, assim, eu acho que a medicina individualizada, que puxa muito para a genética, é exatamente isso aí. Se você salvou uma criança nessa brincadeira, eu acho que, assim, cumpriu o que tinha que ser feito. Tu imagina, eu gostaria que todo médico fosse paciente um dia. Eu já fui paciente e, assim, ficar no hospital, assim, olhando para as paredes, você fica procurando uma coisa que diga assim, quero dormir 3 dias até o dia de ir embora. Então, assim, essa terapia é maravilhosa, simplesmente não tem palavras. Então, eu acho que tem que continuar e a gente tem que replicar em vários lugares, e não só para o paciente internado, para o paciente de espera de ambulatório também, porque às vezes eles esperam o dia inteiro. Então, assim, só posso dizer parabéns e vamos tentar replicar. E, Sinara, eu corri atrás de você, viu? Agora eu estou na HGF também. Eu tô sabendo, viu, Erlane? Maravilhosa. A Raquel levantou a mão, pode falar. Deixar de falar, Paulo, parabéns, parabéns, parabéns. E eu já quero te convidar. Eu quero que você dê essa aula para o meu grupo de UTI, porque, por exemplo, eu tenho um problema com os cardiopatas, porque a fisioterapia acha que está de dreno, não pode se mexer. E é uma confusão, quando a gente tira esse menino da cama, não sei o quê. Então, assim, eu já tive um aluno, não foi meu aluno, uma outra colega, fisioterapeuta, que fez um trabalho com realidade virtual com crianças cronicamente doentes. Então, assim, é fantástico. E o mais fantástico é você mostrar que isso é factível. Só precisa conhecer a tecnologia e fazer. É só isso. Parabéns, viu, Paulo? Parabéns. Obrigado, doutora. Fico à disposição. Tô achando, Paulo, que aí tu vai e leva a Raquel para dar aula para os colegas. Aí vai, ó, 2 vias aí. É isso aí. Aí eu vou aproveitar e vou ler para você aqui que comentários no chat, que perfeito. Aí eu já botei aqui que a gente vai partir aqui o interior do Ceará, viu? Que o Iva é de Sobral, para a gente colocar essa tecnologia para colocar para fazer, né? Que trabalho massa que você faz, perfeito, parabéns, aula maravilhosa e muito obrigada. Gente, obrigada, Paulo, parabéns mesmo. Eu acho que a gente tem que valorizar cada vez mais o trabalho da Multi, então acho que é por isso que a gente está tão feliz, assim, porque às vezes a gente tem muita aula nossa do cuidado paliativo ainda focado nas intervenções padrão, né, digamos assim, né, Paulo? Então, assim, muita farmacologia, muito, tipo, dispné, o ventilador a gente ainda fala, mas olha isso que você está trazendo. Então, assim, particularmente, eu nunca tinha assistido uma aula dessa, então, assim, eu estou muito feliz mesmo, então muito obrigada, aprendi muito com você hoje. Tipo, o do soprar, eu conhecia o soprar no canudinho, mas o soprar subindo, meu doutor, já tô aqui, depois vou trocar ideias contigo no privado, então vamos lá, vamos trabalhar, né, que a gente também tem que pagar as contas. Então, um prazer de novo, agradeço todo mundo que está aqui, depois a aula vai para o YouTube, assistam, repliquem, divulguem para o pessoal. Um beijo, tá, gente? Tchau. Tchau, tchau.